Olá, queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o professor presbítero Antônio José. E hoje vamos falar da lição número 8. A lição número 8, ela tem o tema O Lugar Santíssimo. O texto áureo desta lição diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 3. A verdade prática desta lição diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Esse primeiro tópico, ele traz o tema, o véu do lugar santíssimo. E os três subtópicos diz: o primeiro, o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O segundo diz: o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Êxodo capítulo 26, versículo 31. E o terceiro fala o véu e o trançado de seus fios. Importante salientar que nesse trimestre estamos estudando sobre a temática, sobre a ótica profunda do tabernáculo. São várias lições para tamanho enriquecimento de conhecimento, informação que pode lhe ajudar muito. Primeiro, o que é importante falar acerca do véu? O véu é aquilo que separa, ou que faz separação, ou que é o ato de separar o ambiente. Isso é a etimologia da raiz da explicação no hebraico sobre o véu. Também é importante salientar que o véu, ele era parte da entrada, uma entrada proibida ao homem comum. Era um aspecto de separação que Deus colocou, na verdade, para o homem entender que ali o homem comum, o homem simples, a não ser o sacerdote, e no santíssimo lugar o sumo sacerdote tinha acesso. Convido você também a fazer uma reflexão até sobre as outras aulas que por aqui passamos e falamos, que desde a entrada principal do tabernáculo até a Arca da Aliança é como que um sistema completamente progressivo. Ou seja, é importante salientar que da porta de entrada, do altar de sacrifício, da pia de bronze, do Santo dos Santos e das três mobílias que ali estavam, que era o candelabro, os pães na mesa de proposição, e também salientar que existia o altar de incenso. Esses três móveis faziam parte do santo lugar. O véu, ele fazia a separação. O Santo dos Santos era o ambiente, a antessala, mas para entrar nesse ambiente somente os autorizados, que seria o sacerdote, e no Santíssimo Lugar o sumo sacerdote, conhecido pelos judeus, Cohen Gadol. Outro fator também é que no ponto 2 salienta que desse subtópico as figuras do querubim. As figuras do querubim mostrava realmente que no véu tinha figuras que Deus falara para ser colocado naquele véu. Figuras de querubim. Querubim na Bíblia é um símbolo de adoração a Deus, permanentemente a Deus. É um símbolo também de que eles estavam na presença de Deus, guardando a santidade do Eterno.
Também importante salientar que no terceiro subtópico mostra que o véu e o trançado de seus fios. Isto representava e representa Cristo na terra com as suas duas naturezas. Primeiro, a humana e segundo, a divina. A humana, Jesus, filho de Maria e José. A divina, Jesus, filho de Deus. Um outro fator também é que no véu trançado aparecia pelo menos 4 cores. O azul representava a eternidade, o céu de glória. E também a púrpura representava toda a realeza, uso comum entre os reis e nobres da época. E também o branco simboliza a santidade e a pureza. Um outro fator também é a cor carmesim, que aponta para o Calvário, aponta para a cruz. Também, prosseguindo e caminhando, vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico diz o propósito do véu interior. E aqui fala que ele tem 3 subtópicos. O primeiro o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O segundo fala o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. E o terceiro, o véu indicava o caminho à presença de Deus. É importante salientar que o véu era o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, porque a presença de Deus, ali, o símbolo da presença de Deus, ali evidente, aquilo ali tipificava, na verdade, vários fatores. Entre eles, estava ali as características, os designs dos querubins. Um outro fator também é que o véu era um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Ou seja, diante de Deus existia um ambiente que separava ali no tabernáculo, separava o santo lugar para o santo dos santos. E esse ambiente que separava, ele mostrava ou guardava a presença de Deus, mostrava e indicava o caminho da presença de Deus. Por quê? Porque no terceiro subtópico, entendemos perfeitamente que sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Ou seja, ali ele tinha realmente o acesso para chegar uma vez por ano na presença de Deus e fazer o sacrifício, né, ali, e também, na verdade, para apresentar ele, a família, os demais e também a própria nação de Israel. Também, isso mostra também no terceiro tópico, no terceiro subtópico, que não existe separação entre nós e Deus. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, realmente estamos na presença de Deus. Ou seja, não existe templos, não existe tabernáculo, não tem o impeditivo do véu, não tem a arca da aliança, não existe absolutamente nada. Pelo sangue de Jesus, como a Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho. Isso é o caminho que ele inaugurou, consagrou, para que o homem chegasse à presença de Deus. E no terceiro tópico, fala sobre como era o lugar santíssimo. Como era o lugar santíssimo? Esse lugar santíssimo, ele tinha uma característica baseada em côvados, que não existe
questões específicas para poder, na verdade, nas medidas exatas, fazer uma avaliação concreta deste tamanho de côvado. Mas podemos aqui dar uma média de aproximação de tamanho que ele tinha. O ambiente do Santíssimo Lugar tinha quase 5 metros de altura, quase 5 metros de comprimento e quase 5 metros de largura. Era o ambiente. Neste ambiente existia uma peça de tamanha importância, uma mobília de tamanha importância para o povo de Israel. Ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava ali a plenitude de toda a presença de Deus. Ali se manifestava ali toda a presença de Deus. Históricos bíblicos mostram e narram que onde a Arca da Aliança ficava, Deus estabelecia as suas bênçãos. É importante também salientar que neste ambiente existia, na verdade, toda a plenitude do Deus Yahvé, do Deus de Israel. O que isso apontava para o futuro é que isso mostrava, isso era na antiga aliança, porém na nova aliança isso mostrava que existiria uma cruz, que existiria um calvário, que existiria uma morte, que existiria uma ressurreição, que existiria um novo tempo, uma nova dispensação e um período que a Bíblia chama o tempo da graça, a dispensação do Espírito Santo. A maior riqueza da presença de Deus, ela está dentro do coração do homem. A maior riqueza que pode ser descoberta ou percebida em um cristão é quando dentro da vida dele existe a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que vós sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de vós. Com esta palavra eu posso aqui concluir para você, primeiro, que o que Deus quer, Ele quer exclusividade. O que Deus quer para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, Ele quer ser o primeiro. O que Ele quer ser o absoluto. Ele quer ser, na verdade, o que tem a primazia, o domínio, o controle. É isso que Deus quer. E um outro fator é que Ele não aceita dividir espaço, ambiente com qualquer outra coisa ou pessoas, ou qualquer um outro Deus. Deus, na verdade, o que Ele quer é mudar a história da humanidade por intermédio da presença de Deus. Aqui eu termino esta fala te agradecendo no nome do Senhor Jesus e aguardo você na próxima aula. Um forte abraço e que Deus te abençoe.